Estou aqui com os materiais para a gente fazer a nossa eco bag. Escolhi 2 estampas, um xadrez e um poá. Vou precisar de um pedacinho de entretela para dar uma estruturada no bolso frontal. E a minha reguinha de cantos arredondados, para quem ainda não tem um molde, tá? Tô deixando o link aí na legenda. Vou começar preparando o bolsinho frontal. Então, como eu falei, vou precisar da entretela, vou posicionar essa parte brilhosa que tem a cola para cima. E aqui sobre ela, eu vou passar ferro. Depois que eu passar ferro, eu venho com a costura em toda a borda. Vou juntar essa parte que tem entretela com o outro lado, tá? Que não tem. Vou posicionar frente com frente. E aqui na parte de cima, eu vou pegar minha reguinha de cantos arredondados. Vou pegar aqui a marcação que tem 5 centímetros, posicionar na borda lateral e fazer uma marcação. Faço isso dos 2 lados. Vou recortar onde eu fiz a marcação com a caneta. Corto os 2 lados. E agora eu passo uma costura em toda a borda, deixando um espaço aberto aqui do lado pra gente desvirar. Aqui nessa parte arredondada, eu vou fazer uma marcação. Então, da borda pra dentro, eu vou marcar 7 centímetros. Vou fazer um pesponto aqui na parte superior. E aqui na marcação de 7 centímetros, eu faço um pesponto arredondando na borda. Fiz o pesponto aqui na parte reta, em cima, nessa parte arredondada e na linha de marcação. Observem que aqui do lado ainda está aberto, então eu vou fechar agora. Para isso, eu já vou posicionar o bolso sobre o meu espelho. Vou fazer um pique de marcação aqui na parte de cima do espelho, localizando o meio certinho. E de cima para baixo, eu vou alinhar aqui o meu bolso, tá? Centralizando aqui para ele ficar bem no meio. Essa parte reta fica para cima, a arredondada fica para baixo. E essa distância aqui, eu vou deixar de mais ou menos 7 centímetros. Isso é opcional, a depender aí do tamanho da sua bolsa. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura, começando aqui, desço, fechando essa abertura. Passo uma costura próxima à costura de marcação de 7 centímetros e finalizo com outra costura do lado esquerdo. Vou utilizar alguns alfinetes para fixar direitinho este bolso. Já fecho aqui, tá? Essa abertura. A costura paralela, tá? A marcação que eu tinha feito de 7 centímetros. Prontinho. E agora a gente vai fazer as alças. Para fazer as alças, eu vou pegar a minha faixa de tecido, vou dobrar para dentro cada extremidade, encontrando as duas no meio. Depois eu encontro novamente e passo uma costura nas duas extremidades. Vou fazer isso nas 2 alças. Com as alças finalizadas, eu vou posicionar elas aqui na parte superior do espelho frontal. Então, eu vou fazer uma marcação de 5 centímetros com relação ao pique que eu havia feito aqui no meio. Então, 5 centímetros para cada lado. A marcação de 5 centímetros, eu vou fixar o início, a borda interna aqui da minha alça. E vou fazer a mesma coisa no espelho de trás. Então, passo uma costura bem reforçada. A eco bag, ela não tem forro,
eu vou fazer uma costura embutida, porque eu não tenho overlock para fazer o acabamento interno. Então, eu posiciono o avesso do tecido voltado para dentro. Deixo o lado principal voltado para fora. E aqui eu vou fixar bem toda a borda. Tem vários clipes para fixar e vou passar uma costura de 0,5 em toda a borda, exceto na parte de cima, que é a abertura da nossa bolsa. Viro pelo avesso. Jogo as alças para dentro. Vou ajeitar direitinho aqui. Agora eu vou passar uma costura de 0,7 em toda a borda, menos na abertura de cima. Observe que quando eu desvirar, por fora fica com a costura direitinha, ó. E por dentro, o acabamento perfeito. O próximo passo é fazer o acabamento da abertura da bolsa. Então aqui eu jogo pra dentro, mais ou menos 1 centímetro, jogo novamente, vou colocar vários clipes, tá? Porque eu vou fazer isso em toda a borda. E então eu passo a costura. Antes de costurar, você joga a alça pra fora, porque aí você já costura com a alça na posição correta. Vou começar aqui pela lateral. Para finalizar, nós vamos colocar um botão de plástico aqui nessa parte da abertura do bolso e na tampinha. Então aqui eu vou marcar centralizado 3 centímetros e vou colocar o meu botão, a parte de baixo do botão. E aqui na aba eu vou marcar 1,5 centímetro e vou colocar também a parte de cima do meu botão. Coloquei o botãozinho. E agora já podemos fechar a nossa eco bag porque ela está finalizada.